nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vamos continuar lendo o livro da Vó Torta, caderno de 1943, 20 de junho, Santíssima Trindade. Jesus diz: agora que você viu, você entendeu que a Eucaristia é o meu coração que distribuo para vocês. Eu não poderia fazer de você um presente maior e mais amoroso. Se ao receber a comunhão você soubesse ver a mim que lhe dou o meu coração, não ficaria comovida? Bem, a fé deve ser tão forte e a caridade tão forte a ponto de fazer você ver isso. Essa visão mental não deve ser um presente excepcional meu. Deveria ser a regra, a doce regra, e seria a regra se vocês fossem realmente meus discípulos. Então você me veria, você me ouviria dizer sobre o pão e sobre o vinho as palavras da consagração para partir e distribuir o pão e oferecendo-o a você com minhas próprias mãos. O padre iria desaparecer porque eu iria vencê-lo para dizer-lhe: aqui está o corpo do Senhor Jesus, o meu corpo que te deve guardar para a vida eterna. Pela luz do amor vereis que te ofereço o meu coração, a parte super perfeita do meu corpo mais perfeito, aquele do qual a caridade em si surge. Eu fiz isso por amor a vocês, eu me entreguei. Eu hoje fiz isso por você. Levantei o véu do mistério e te fiz saber como venho até você, como me dou a ti, o que te dou de mim, embora não saibais como ver e compreender. Suficiente por hoje, não tenho mais palavras para dizer, olhe e adore. 21 de junho. Jesus diz: nos países do Oriente é fácil encontrar grandes cisternas de água localizadas precisamente em locais tão áridos, que é surpreendente que se encontre tanta água. São alimentados por veios secretos afundados na areia ou nas massas calcárias que durante séculos despejaram sua bendita riqueza em enormes cisternas seculares em volta a palmeiras e outras plantas muito verdes porque aproveitam a umidade que exala do solo. Protegem a água para que fique fresca e não seque devido ao sol escaldante que seca tudo à sua volta. Eles são a bênção dos desertos áridos. A bondade do Criador colocou essas veias profundas de água na terra por misericórdia para com os homens e os alimentou desde o dia em que a terra começou a existir. As caravanas se aglomeram nessas cisternas, os animais do deserto se aglomeram, e não é estranho que nas proximidades surja um pequeno vilarejo, no frescor do oásis. Pode-se dizer que a vila vive do fluxo dessa água. Agora eu coloco a comparação para a alma. A cisterna que reúne as águas para o seu próprio bem, e a dos outros é a alma que sabe acolher a graça, que com fluxo incansável a alcança pela bondade de Deus, a sua própria vida e a de tantos outros que com ela estão em contato, aproveitam-se dela e tornam-se férteis de frutos eternos. Enquanto os mais deserdados, os infelizes que não sabem usar bem a graça, os pródigos que a esbanjam, os culpados que a perde, pode, com seu contato, alimentar-se, absorvê-la, pensar como é doce a água do Senhor, e é levada a repetir o grito da samaritana: Senhor, dai-me esta água. Olha que lindo, gente. A alma que é realmente discípula de Cristo, ela se torna, né, uma cisterna. Jesus, que bênção. E é isso nós, filhos da divina vontade, nós somos cisternas, mas muito poderosas, né? Vocês sabem disso, né? Nossa. Ele acredita que, na verdade, se alguém me pedisse para beber, eu lhe daria imediatamente, mesmo que ele fosse o mais pecador de todos. A água viva da graça. Lindo isso. Mas você tem que fazer uma reflexão.
Se a água que jorra das profundezas da terra encontrasse a cisterna quebrada em suas bordas, o que aconteceria? E a água saísse, se dispersando no solo e se transformasse em lama, que só os animais lúbricos e os insetos nocivos gozariam. Na verdade, os orientais cuidam muito bem de suas cisternas e consertam as erosões para que nenhuma gota do precioso alimento se espalhe. Para que a graça preencha sua alma, filha da divina vontade, filho da divina vontade. Esteja sempre atento para que nada machuque seu espírito, principalmente a culpa e o medo, a vontade humana. A falta de fidelidade à graça atenta contra a segurança da cisterna mística na qual desejo sem descanso a água que brota de uma fonte viva de vida eterna e que dá vida eterna. Portanto, muita atenção e muita fidelidade. Então, grande humildade. As plantas verdes que crescem na graça exuberantes pela umidade do solo e que servem para manter a água fresca, evitando que o sol a evapore, são a humildade. Então a pessoa tem que ser humilde, essa pessoa, filho da divina vontade, humilde, né? Não se achar melhor que os outros, né? São a humildade que se torna exuberante em uma alma que sabe cultivar a graça e com seu frescor evita que o sol do orgulho consuma a água mais preciosa. Então, grande caridade. A cisterna não vive para si, viva para os outros. O filho da divina vontade não vive para si, viva para os outros. Foi criado para os outros, caso contrário, sua existência teria sido inútil. A alma que eu preencho com meus dons, principalmente o dom da divina vontade de graça, deve estar feliz, porque todos vêm tirar água dela. Olha que lindo! Não cometam o pecado horrível da ganância espiritual, querendo entesourar apenas para você as riquezas do livro do céu que eu lhe dou e as luzes que eu entrego. Eu os dou a vocês de graça, mas vocês também devem generosamente dar de graça e fazer outros participantes delas. Você faz isso com orações e sofrimentos e partilhando as palavras do Senhor. Mas com minhas palavras você é de uma ganância vergonhosa, né? Livre-se desse defeito. Eu falei para as multidões, não sussurrei apenas aos ouvidos de amigos. Eu falei a amigos e inimigos, a judeus e a gentios, a qualquer um que estivesse no raio de minha voz. Então, por isso as partilhas. Por isso as partilhas na comunidade. Finjo que o que digo aos meus amigos hoje não permanecerá como um tesouro enterrado pelo avarento. Seria falta de amor e poderia levar-me a punir o avarento, a pessoa, e o desconfiado. Avarento porque ele tem apenas para si as palavras que eu lhe dou, do livro do céu e as luzes que ele está recebendo. Desconfiado porque acredita que não tenho outras moedas mais para dar. Minhas riquezas são tantas que os firmamentos não bastariam para recebê-los. Eu sei, Jesus. A escola da divina vontade vai chover ainda de luzes nesse ano. Eles se renovam a cada momento, a cada batida, para dar uma comparação humana do grande coração que é o foco da nossa Trindade. Vida inesgotável, criação contínua, renovação eterna. Portanto, dê livremente o que eu dou a vocês. Deem livremente de graça o que eu dou a vocês. Com caridade, com generosidade, com humildade. Para todos, sem distinção. Este fluxo de palavras divinas em você é uma espada de dois gumes. Então, tá vendo? Tá vendo? Em um está a humildade, no outro o orgulho. Um corte da vida, o outro morte. Porque todo dom de Deus obriga a perfeição maior de quem o recebe. Então nós temos responsabilidade, muita responsabilidade. Caso contrário, sob pena de aumentar o julgamento de Deus sobre sua cabeça, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, tem pessoas na comunidade, líderes, que estão dormindo e não estão partilhando mais. Quase nada. E, nossa, desculpa o que não falta para elas.
né? Portanto, grande humildade, dê anonimamente como eu dou de graça, por justiça. Pense que nada é seu, mas tudo é meu. Por respeito, lembre-se de que essas são as palavras de Deus e seria impróprio classificá-las como suas. Na verdade, chamá-los de seus seria mentira. E agora continue orando, eu te dou minha paz. Agora falo. Acho que agora é ela que está falando. São 8h04 ou 8h40 da manhã, não sei. Eu estava orando e mal havia começado quando isso aconteceu para me poupar um pouco do cansaço, porque meus ombros estão doloridos. Até escrevi no caderno. É a mesma coisa porque você prometeu me fazer uma cópia. Como você pode ver, não tendo me incomodado com conversas inúteis, tenho conseguido escrever sob ditado e sem uma palavra incorreta na primeira página e refeita, não há um único apagamento, ela não apagou. Gosto muito dessa parábola das águas, que é essa que ele acabou de falar, da cisterna. Refrigera minha alma e minha carne, que arde em febre, como a alma que sempre teme errar. Na verdade, tenho um pouco de ganância espiritual e relutantemente me despojo dos dons que o bom Jesus me dá. Parece-me que rasguei um pedaço do meu coração e lancei-o aos pés dos outros, mas vou me corrigir por isso. Como você pode ver na minha cama, eu fiz, segurando a mão de Jesus, uma bela viagem pelas terras do sul. Nunca teria pensado nisso quando esta manhã acordei de um sono breve e interrompido. Jesus sabe que gosto de viajar e isso me levou entre palmeiras e gazelas. Legal, chique. Foi viajar com Jesus em visão, que lindo. 22 de junho, às 23h30. Jesus diz: um dos segredos para alcançar a santidade é este. Oba, vamos lá. Olha lá. Conselho de Jesus é forte, hein? Não, fechem os ouvidos. Abram os ouvidos. Um dos segredos para alcançar a santidade é este. Nunca desvie sua mente de um pensamento que deve reger toda a vida. Deus. Nunca desvie o pensamento de Deus. O pensamento de Deus deve ser como a nota sobre o qual toda a canção da alma é cantada. Uau, uau, que lindo isso. Você viu como os artistas se saem? Eles se movem, eles vão, eles vêm, parece que eles não olham para o palco. Mas, na realidade, eles nunca perdem de vista o professor de música que marca o tempo para eles. Nossa, gente, é a vida na divina vontade. Olha só, a vida na divina vontade. Do jeito que a gente vive certinho, é assim. Jesus que nota, que é o nosso Deus, que é o nosso maestro. Na vida na divina vontade é Deus que rege tudo. É assim que pelo menos assim que eu entendo e ensino para as pessoas. Mas na realidade eles nunca perdem de vista o professor de música que marca o tempo para eles, ou o maestro. Também a alma, para não estar errada e não se distrair, o que tornaria tudo errado, deve ter os olhos da alma sempre fixos em Deus. Com o olho você olha para aquilo que você está fazendo, com o olho você fica olhando para Jesus, para Deus. Fale, trabalhe, ande, mas o olho mental deve nunca perder de vista a Deus. Olha, o motivo pelo qual eu estou aqui é Deus, por causa de Jesus que eu estou aqui fazendo isso. Segundo ponto, para alcançar a santidade, nunca perca a fé no Senhor. Aconteça o que acontecer, nunca perca a fé no Senhor. Acredite que acontece por causa da bondade de Deus, se é algo doloroso, mesmo ruim, e portanto desejado por forças alheias a Deus, pensar que Deus permite por bondade. Então, vou ler desde o início, porque eu tenho medo de ter falhado aqui o áudio, então vou ler desde o início, 22 de junho. Jesus diz: um dos segredos para alcançar a santidade é este. Nunca desvie a sua mente de um pensamento que deve reger toda a sua vida. Deus.
O pensamento de Deus deve ser como a nota nobre sobre o qual toda canção da vida da sua alma é cantada. Você viu como os artistas se saem? Eles se movem, eles se vão, eles vêm, parece que eles não olham para o palco. Mas, na realidade, eles nunca perdem de vista o professor, o maestro da música que marca o tempo para eles. Também a alma, para não estar errado e não se distrair, o que tornaria tudo errado, deve ter os olhos da alma sempre fixos em Deus. Um olho em Jesus e um outro no que está fazendo. Fale, trabalhe, ande, mas o seu olho mental deve nunca perder de vista a Deus. Segundo ponto para alcançar a santidade. Nunca perca fé no Senhor. Isso é imprescindível, imprescindível. Aconteça o que acontecer, acredite que acontece por causa da bondade de Deus se é algo doloroso. Então, se é algo doloroso, acredite, é por causa da bondade de Deus. Mesmo se você apanha do seu marido, que ontem eu estava pensando sobre isso. Jesus, se a pessoa apanha do marido, Jesus, como que eu falo com ela, Jesus do céu? Aí Jesus falou assim, paciência. Tudo tem um para quê, né? Mas é complexo em Jesus, porque as mulheres não querem apanhar mais não, né? Ai, Senhor, Jesus ajuda nós, Senhor. Aconteça o que acontecer, tenha fé em Deus. Nunca perca a fé. Acredite que acontece por causa da bondade de Deus. Se é algo doloroso, mesmo ruim, e portanto desejado por forças alheias a Deus, olha lá, forças alheias a Deus, pensar que Deus permite por bondade. Então não é Deus quem quer aquilo, porque acontece por forças alheias a Deus, mas Ele permite por bondade. As almas que sabem ver Deus em qualquer lugar, que é o que nós ensinamos aqui na nossa escola da Divina Vontade, também sabem como transformar todas as coisas em moeda eterna. Coisas ruins são moedas fora do curso, mas se você souber como tratá-los adequadamente, eles se tornam legais e adquirem o reino eterno para você. Depende de você consertar o que não é bom, fazer das provações, tentações, infortúnios que destroem completamente as almas já quase desabadas, alicerces e alicerces para construir o templo que não morre. Depende de você consertar o que não é bom, que é aí fazer das provações, tentações que você sofre e sofrimentos que você sofre, que destrói completamente as almas já quase desabadas. Fazer disso alicerces, e alicerces para construir o templo que não morre, o templo de Deus em você, no presente, o templo da bem-aventurança no futuro, no meu reino. Nossa, Jesus, perfeito, o Senhor me deu a resposta. Nossa, tenho que guardar esse texto aqui, porque é muito importante, muito importante. 23 de junho, 9 a 10 horas. Jesus diz: no outro encontro eucarístico fiz-vos ver o que é a Eucaristia. Hoje vou mostrar-lhe outra verdade eucarística. Se a Eucaristia é o coração de Deus, Maria é o tabernáculo desse coração. Que lindo! Olha, minha mãe, tabernáculo vivo e eterno, no qual desce o pão que vem do céu. Quem quiser me encontrar, mas me encontrar com a plenitude dos dons, deve buscar minha majestade e poder, minha divindade na doçura, na pureza, na caridade de Maria. Ela é aquela que de coração faz o tabernáculo para o coração do seu Deus e do seu. O corpo do Senhor tornou-se corpo no seio de Maria, e é a minha mãe que o oferece a ti com seu sorriso, como se te oferecesse o seu filho amado deposto no berço do seu puríssimo coração materno. É a alegria de Maria no céu dar-lhe a sua criatura e dar-lhe o seu Criador. Com o Filho, ela dá a você seu coração puro, um coração que amou e sofreu infinitamente. É a opinião popular que minha mãe sofreu apenas moralmente. Não, não. A mãe dos mortais conheceu todos os tipos de dor. Não porque ela merecesse. Ela estava imaculada e a dolorosa herança de Adão não estava nela, mas porque, sendo corredentora e mãe de toda a humanidade, ela teve que consumar o sacrifício até o fundo e de todas as maneiras. Por isso ela sofreu como mulher os sofrimentos inevitáveis de uma mulher que concebe um filho.
Sofreu o cansaço da carne pesada com meu peso. Sofreu quando me deu a luz. Sofreu na fuga apressada. Sofreu falta de comida. Sofreu calor, gelo, sede, fome, pobreza e cansaço. Porque não teria sofrido se eu, Filho de Deus, me submetesse aos sofrimentos da humanidade. Ser santo não significa estar isento das misérias da matéria. Ser redentores, então, significa estar particularmente sujeito às misérias da carne que tem sensibilidade dolorosa. Santidade e redenção são explicadas e alcançadas de todas as maneiras, até mesmo dores de dente, por exemplo. Nossa! Ontem estava com dor de dente. E ainda estou um pouco ainda. Basta que das misérias carnais a criatura faça uma arma de mérito e não de pecado. Maria e eu, das misérias da natureza humana, muitas moedas de redenção para vocês. Mesmo agora, minha mãe sofre ao vê-la tão surda a graça, vê-los tão surdo a graça, né? Vocês, homens, rebeldes para comigo. Santidade, repito, não significa exclusão da dor, mas sim significa imposição da dor. No nosso caso, é imposição da dor, porque nós somos, nesse caso, também tabernáculos do corpo santo de Cristo, que é o que ele deu para a gente de oportunidade agora, né? Por isso agradeço a Maria, que me dá um sorriso maternal por toda a dor por toda a dor que ser minha mãe lhe trouxe. Você nunca pensa em agradecer a Maria, em cujo ventre me fiz carne. Eu agradeço, sim. Mas só que os homens, né, não fazem isso. Aquela carne que agora te dou para te alimentar para a vida eterna. E ele está falando dos méritos dela também, né? Falou dos méritos aqui, ó. Moedas de redenção para vocês. Né? Moedas, ela também tem méritos para oferecer. Unidas com os méritos de Cristo, né? O suficiente, contemplar-me. Por isso agradeço a Maria, que me dá um sorriso maternal por toda a dor que ser minha mãe lhe trouxe. Você nunca pensa em agradecer a Maria, em cujo ventre me fiz carne. Aquela carne que agora te dou para te alimentar para a vida eterna. O suficiente, contemplar-me e adorar-me, radiante na Eucaristia, no trono vivo que é o seio de Maria, minha e vossa puríssima mãe. Maravilha, né? Nossa Senhora é o trono vivo, maravilha. Agora eu explico. No domingo, não. Na sexta-feira, dia 18, tive a impressão de ver Jesus. Ah, então é ela. É ela que está falando. Agora eu explico. No domingo, não. Na sexta-feira, dia 18, tive a impressão de ver Jesus ao lado da minha cama. Já mencionei isso a vocês, mas ele não fez nada. No domingo, dia 20, antes de você chegar, enquanto você estava lá e depois da sua vinda para a comunhão, né, seu padre, eu parecia ver Jesus, não ao lado da cama, mas ao fundo, e ele me deu o anfitrião, né, da Eucaristia. Mas ele não tinha o cibório na mão, ele tinha o seu coração e deu-me do seu coração como uma hoste, tirando do peito. Foi de infinita majestade e doçura. Que lindo, né? Mais tarde, ele explicou o significado da visão para mim. Você o terá encontrado no bloco das notas de 20 de junho, que ele falou que é o coração dele, a Eucaristia. Esta manhã eu vejo a Virgem. Ela parece estar sentada, sorrindo amorosamente, mas melancólica. Ela está com um manto escuro que desce da cabeça, aberto sobre o vestido, também escuro, parece marrom. Na cintura tem um cinto escuro. Eles se parecem com 3 tons de marrom. Na cabeça, por baixo do manto, deve ter um véu branco, porque vislumbra uma ligeira orla. No meio do seu peito irradia uma hóstia muito grande e bonita, o que constitui a visão admirável, né? Admirável da visão. O admirável da visão. Parece que através das espécies que aqui aparecem como um belo quartzo são pães, mas parecem ser de cristal brilhante. Surge uma bela criança, o Deus menino feito carne. Que visão linda, né? A Virgem, que tem os braços abertos para segurar o manto aberto, olha para mim e depois inclina o rosto e olha com adoração a hóstia que brilha em seu peito. Em seu peito, não em seu peito. É como se por meio de radiografias místicas eu pudesse ver o peito de Maria,
Ou melhor, é como se as radiografias fizessem o que está dentro de Maria aparecer do lado de fora, como se fosse um corpo não opaco. Não sei como explicar. Interessante. Tem os braços abertos para segurar o manto aberto. Ela olha para mim e depois inclina o rosto para olhar para Jesus, na hóstia, que brilha no seu peito. A hóstia em seu peito, não em seu peito, é dentro, do corpo dela. É como se por meio de radiografias místicas eu pudesse ver lá dentro o peito de Maria. É como se as radiografias fizessem o que está dentro de Maria aparecer do lado de fora. Então, a Eucaristia, como se fosse um corpo não opaco. Não sei como explicar. De qualquer forma, eu vejo isso e Jesus me explica. A Virgem não fala, apenas sorri. Mas seu sorriso é eloquente, com 1000 palavras e até mais. Como gostaria de saber pintar para fazer uma cópia e mostrar a vocês. E acima de tudo, eu gostaria de fazer você ver as diferentes luminosidades. São 3. Uma de uma suavidade pacífica, constituída pelo corpo de Maria, é a cobertura externa e protetora da segunda, luminosidade radiante e viva, constituída pela grande hóstia. Uma luz vitoriosa, diria, para usar uma palavra humana, que atua como um envoltório interno à joia divina que brilha como fogo líquido de uma beleza que não se pode descrever e que é, em sua infinita beleza, infinitamente doce. E é o pequeno Jesus que sorri com toda a sua carne tenra e inocente por sua natureza de Deus e por sua idade infantil. Nossa, que coisa linda, Jesus. Uma imagem dessa seria perfeita, né? É um brilho, este terceiro, sob os véus das outras radiações, que não há paralelo para descrevê-lo. É necessário pensar no Sol, na Lua, nas estrelas, pegar as diferentes luzes de todas as estrelas e fazer um único vórtice de luz que é ouro fundido, diamante fundido. Isso dá uma pálida semelhança com o que o meu coração vê nesta hora abençoada. Qual será o paraíso embrulhado para aquela luz? Da mesma forma, não há comparação adequada para explicar a doçura do sorriso de Maria, real, sagrada, casta, amorosa, melancólica, convidativa, confortável. São palavras que se diz e 1000 deveriam ser ditas para se aproximar do que é aquele sorriso virginal, maternal, celestial. Fiat.